De volta com o programa Agnello Corbellino aqui na TV Mato Grosso, canal 27. Meu convidado de hoje, como você já está vendo, é o Dr. Pedro Tax. No primeiro bloco nós falamos um pouco da passagem do Dr. Pedro Tax pela Procuradoria da República, Governo do Estado, Senatoria. E agora nós estamos conversando sobre o cenário político. E eu fiquei devendo a inteligência artificial. Eu acredito que nós vamos aqui, dentro da nossa conversa, voltar a falar sobre isso no plano das eleições de 2026. Por favor. Agora, eu quero lhe fazer uma pergunta, assim, bastante direta. O senhor se vê como sendo um pré-candidato ao Senado da direita ou da esquerda, ainda que o senhor esteja no PSB, que é um partido visto como de esquerda, porque está ligado aos projetos do atual presidente Lula, do PT? Agnello, você sabe onde surgiu a esquerda e a direita? Por favor. A esquerda e a direita surgem na Revolução Francesa, em 1789, quando os apoiadores do rei sentavam do lado direito e os contra o rei sentavam do lado esquerdo. Em 1789 surgiu isso. Eu sou favorável aos excluídos. Mas o senhor está do lado do rei. Sim, eu estou do lado do rei. seu partido. O meu partido, sim, eu tenho orgulho de ser do PSB, que tem o Alckmin como vice-presidente da República. O Alckmin foi 4 vezes o governador de São Paulo. O Alckmin redigiu o artigo da Constituição que trata da saúde. O Alckmin redigiu as 2 leis mais importantes que tratam da saúde. Eu sou de centro-esquerda. O que é isso? Eu sou um cidadão que entre aquele que ganha mais e o que ganha menos, eu vou defender aquele que ganha menos. Entre quem paga 5 mil reais, quem ganha 5 mil reais, não pagar imposto de renda, eu vou apoiar para não pagar imposto de renda. Entre decidir que a democracia e o fascismo, eu vou defender a democracia. A democracia é um pilar que está acima. Vamos pegar o caso da Venezuela. Para mim, a Venezuela é uma ditadura. Para mim, o Maduro é um ditador. Agora, o presidente dos Estados Unidos poderia invadir a Venezuela e sequestrar o Maduro? Eu entendo que não. Porque eu sou um nacionalista. Imagine, falta petróleo nos Estados Unidos. Ele invadiu a Venezuela por causa do petróleo. Falta água nos Estados Unidos. O maior aquífero do mundo está aqui, é o aquífero Guarani. Aí o Trump vai tirar o presidente da República, pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, pode ser quem for, eu sou contra a intervenção estrangeira. Ah, faltou gado bovino nos Estados Unidos. Mato Grosso tem 34 milhões de cabeças de gado bovino. O Trump vai aqui em Mato Grosso invadir para tomar gado bovino? Agora, existem alguns pré-candidatos que batem palma para isso. Eu não bato palma para isso. Eu sou nacionalista. Eu defendo o artigo 4º da Constituição, não intervenção. Eu defendo a soberania. E falar em soberania, nós temos que discutir soberania alimentar. Tudo que Mato Grosso produz, 44% vai para a China. Eu tenho um cliente muito rico do Estado, um dos homens mais ricos do Estado, sou advogado. Ele diz, Pedro, você é comunista? Eu disse, não, não sou comunista. Aí ele falou, você não é comunista? Não. Aí eu disse para ele, você é contra o comunismo? Ele sou. Eu falei, vem cá, 44% de tudo que você produz vai para a China. 1% vai para os Estados Unidos. Se a China fechar a torneirinha, que é um país comunista, você vai perder 44%, vai deixar de me pagar 44%. Ele, realmente. O que interessa não é a cor do gato. Se é branco, azul, cor-de-rosa. O que interessa é que o gato possa comer o rato. O que eu quero dizer com isso? Sim. Nós precisamos produzir, criar emprego, exportar para a China. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Por isso eu sou nacionalista. Eu defendo a iniciativa privada. Agora, para mim, o setor produtivo não é só o grande agronegócio, que é muito importante o grande agronegócio, exporta. Para mim, o setor produtivo, além do grande agronegócio, também é o comércio, que paga imposto, é aquele cidadão que tem uma distribuidora que tem 3 colaboradores, é aquela senhora que tem uma mercearia, que tem um salão de beleza, é aquela senhora que hoje está trabalhando, prestando serviço.
É do setor produtivo. Só que em Mato Grosso, algumas pessoas defendem que só o setor produtivo, o grande setor produtivo que nos orgulha, os bilionários, seja um setor produtivo. Para mim, não é isso. Para mim, eu tenho orgulho do setor produtivo do nosso estado, o grande setor produtivo. Agora, ele anda com as suas próprias pernas. Nós precisamos pensar naquele motoboy que está desempregado porque a sua moto está com multas atrasadas e ele não pode andar com a moto. Nós temos que pensar naquela senhora que é uma pequena empreendedora, que faz bolinho, que faz aquele leite condensado no pote. Ela tem dívida no cartão de crédito. 57% da população do Mato Grosso tem dívida consignado com o cartão de crédito. Para esses que eu sou pré-candidato ao Senado, para criarmos um programa para que essas pessoas possam ser reinseridas na economia, como o agronegócio tem. Doutor Pedro Tax. Senhor. O senhor volta para o cenário político como presidente do Diretório Estadual do PSB. Uhum. O senhor é um pré-candidato ao Senado da República. Qual que é a sua motivação maior para voltar a discutir e ir para os embates dentro deste setor, uma vez que o senhor ficou em silêncio 5 anos. Durante muitos anos? Okay. Eu tomei algumas decisões difíceis na minha vida. Uma primeira decisão era sair de Mato Grosso, com 16 para 17 anos, sem dinheiro, para estudar em São Paulo. Eu fui de Mota, voltava de Andorinha uma vez por ano. Sem dinheiro. Cheguei lá, não tinha nem onde morar. Morei numa pensão com 8 pessoas dentro de um quarto. Foi uma decisão difícil, mas fui. Com 23 anos, eu passei para procurador do Estado de São Paulo, um dos concursos mais difíceis. Mas eu queria voltar para Mato Grosso. Aí eu fiz o outro concurso mais difícil, procurador da República. Foi uma decisão difícil deixar São Paulo para ir para Rondônia, porque era mais perto de Mato Grosso, voltar para Mato Grosso. Foi uma decisão difícil. Aqui, eu cheguei, o Arcanjo mandava na Assembleia e no Poder Executivo. O Riva era um capacho do Arcanjo. Até hoje tem processo, de 2002. 2002. Foi uma decisão difícil, porque eu sabia das consequências. Eu era procurador da República em São Paulo, ganhava 50 mil por mês como procurador da República, e 5 mil por hora dando aula. Eu abandonei tudo aquilo. Foi uma decisão difícil. Não me aposentei, não me licenciei. Muito difícil aquela decisão. Porque eu deixei de ter escolta, deixei 50 por mês o resto da vida. Cargo vitalício. Fui senador. Foi difícil abandonar o Senado para ser governador de Mato Grosso. Porque eu tinha mais 4 anos de mandato, eu já estava com pesquisas para eu ser presidente do Senado, você sabe disso, eu enfrentei o Renan Calheiros, perdi, mas na próxima eu teria mais votos, porque eu quis combater o crime organizado. Na Assembleia Legislativa, o Riva, no governo do Estado, o Silval, e ser o remédio contra a corrupção, como diz o próprio governador Pivetta. Ele disse isso várias vezes. Aí eu perdi a eleição. Fiquei em silêncio. Mas eu não perco a capacidade de me indignar. Eu não perco essa capacidade. Mato Grosso é um estado, como diz o senador Jaime Campos, que governa por bacanas. Como é possível fazer um parque de 2 bilhões de reais? Como é possível gastar 70 milhões de reais em uma roda gigante? E eu, como governador, gastei 70 milhões para fazer 70 mil cirurgias de catarata. Eu sou advogado. Ganho o que eu preciso para sobreviver, estou pagando minhas dívidas, mas não perco a capacidade de me indignar. Doutor Pedro Tax, o que se espera de um senador da República? Primeiro que ele não roube, né? É que realmente ele, ao estar lá, discuta os interesses da sociedade brasileira. Porque um senador da República, um Congresso Nacional, ele pode dar uma direção para os rumos da família, do emprego, da estabilidade, dos municípios, do Estado, enfim. Pode mudar a vida e a história de uma nação. Hoje, o que se discute dentro do Congresso Nacional é direita e esquerda. Quem é da direita, quem é da esquerda, né? Com relação às mudanças que precisam acontecer, às reformas que precisam acontecer. Há um clamor ainda, por um grupo menor, de que haja reformas administrativas nesse país.
reformas políticas, reformas do judiciário, reformas também tributárias, porque estas últimas reformas não atenderam a demanda, principalmente dos empresários médios, pequenos, enfim. Como é que o senhor pretende, em sendo eleito senador da República, levantar essas discussões, ou o senhor também não é contra nenhuma mudança? Bom, eu quero ser senador porque nós temos mudança. Sim. Vamos começar pelo Supremo Tribunal Federal. Eu defendo mandato para ministro do Supremo. 12 anos. Eu defendo que a idade mínima para ser ministro supremo, de 35, passe para 60. Idade mínima, 60. Porque aos 35 você está começando sua vida. Muitas vezes você vai ficar rico no Supremo. Nada contra rico. Mas o ministro supremo tem que se dedicar ao que ele faz. Não ter mulher advogada. Mas sendo indicação marido. política ainda? Não, Mas sendo indicação política? Ocorre no mundo todo. Algumas pessoas dizem assim, mas Lula indicou seu advogado. O Bolsonaro indicou o dele também. Sim. Mas Nos o senhor é a Estados Unidos favor é de assim. indicação política Não no tem sistema jeito. Eu sou judiciário do país? No Supremo, sim. Porque o Supremo não pode ter concurso, Agnello. Vai fazer provinha para ser ministro supremo? Agora, o que existe... Mas o senhor concorda que, por exemplo, tendo um advogado como Dias Toffoli, por exemplo, que não tem mais do que um diploma de operador de direito, possa vir a ser um ministro do Supremo Tribunal Federal? Agnello, não é ter ser mestre, doutor, que faz a pessoa ser diferente. Mas e o conhecimento e a experiência, eu doutor Pedro Taques? Vou responder, se você Pois me não, permite. por favor. Né? Nos Estados Unidos é assim, na Alemanha é assim, na Espanha é assim. O que existe é o Senado, nestes países, que são federações também. Nesses países, o Senado exerce a sua atribuição. Sabatina, reprova o ministro. Só que no Brasil, os senadores têm medinho. Medinho. Imagina, a pré-candidata Janaína Riva. O pai dela tem processos ainda. Ela vai para cima do ministro supremo? O Mauro Mendes, o filho dele tem processo. Ele vai para cima do ministro supremo? Vai ter coragem? Tem rabo preso? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Se você buscar no YouTube, e eu dou esta informação, no YouTube tem as sabatinas que eu fiz do ministro supremo. Eu não fiquei elogiando o indicado. Eu fui para cima, porque esta é a função do senador. Só que no Brasil, a maioria dos senadores, com raríssimas exceções, tem rabinho preso. E aí vira um convescote entre amigos. Eu queria voltar às reformas. Onde você quiser. Sim. Agora vamos voltar ao Supremo. Por favor. A reforma, já disse duas propostas importantes. Sim. Terceira reforma. Da redução para 12 anos apenas. E a idade mínima de 60 anos. Terceiro, proibir ministro supremo decidir sozinho. Decisão monocrática. Isso é um absurdo. Em algumas situações absurdas é possível. Só que 86%, vou repetir, 86% das decisões do Supremo são tomadas por um ministro. Quem está dizendo isso? Oscar Vilhena Vieira. Tem um livro sobre isso. Eu estou citando aqui, não estou chutando, eu leio, eu estudo. Entendemos isso? Tem que mudar esta realidade. E temos que tirar do Supremo a competência para julgar deputado e senador. Porque a maioria deles estão processados no Supremo. Deputado e senador tem que ser processado aqui em primeiro grau. Não para o ministro Supremo. Eu deixei de ser governador, o meu processo foi para a delegada de polícia aqui me investigar. Foi para o juiz de direito da 7ª Vara me processar. Foi para o promotor me processar. Porque eu sou igual. Aí coloca no Supremo, porque um precisa do favor do outro. Isso tem que mudar. Você quer uma outra reforma importante? Não é possível no Brasil. É uma emenda do senador Flávio Dino. Imagine, eu fui procurador da República 15 anos. Eu contribuí com a Previdência 15 anos. Aí eu pedi para sair. Assinei um documento e saí. Eu não me aposentei, não me licenciei. Tudo certo? Não me aposentei, não me licenciei.
Se eu tivesse dado um tapa na cara do procurador-geral, ou se eu tivesse roubado, eu seria aposentado compulsoriamente, recebendo proporcional aos 15 anos. Você entendeu um absurdo? Isso é um absurdo. Com certeza. Isso tem que mudar em relação ao promotor e a juiz. Sem perder a vitaliciedade. Tem que ter vitaliciedade. Mas isso é um absurdo. Algumas mudanças precisam ser feitas. E eu defendo estas mudanças. A administrativa, por exemplo. Sim, a reforma administrativa. Agora, servidor público é importante. Servidor público é muito importante porque os servidores públicos de carreira, são aqueles servidores que protegem o Estado. Nada contra comissionado, mas segundo o Tribunal de Contas, Mato Grosso tem 53% dos seus servidores comissionados. O Ministério Público pode fazer alguma coisa? O Ministério Público do Estado de Mato Grosso tem 65% de comissionados. Como que vai fazer alguma coisa? 75% dos professores do Estado são contratados. E eu não posso falar? Eu quero falar para você, profissional da educação. Você, profissional da educação. Eu, como governador, mantive a Lei 510 de 2013. Você conhece essa lei, que deu o ganho salarial aos professores e aos profissionais da educação. 15, 16, 17, 18. Em janeiro, Mauro cortou a Lei 510. Eu paguei 17% do RGA, fiquei devendo 2%. Mauro ficou devendo 19%. Eu não cobrei a previdência dos servidores públicos aposentados. Mauro cobrou. É ataque isso? Ou é comparação? Ou é crítica? Como é que o senhor vê a distribuição de renda e a economia dos 142 municípios hoje? A distribuição de renda da nossa população e a economia dos nossos 142 municípios aqui do estado de Mato Grosso. Mato Grosso tem 43 municípios que vivem do agronegócio. São municípios que têm o IDH melhor, que indiretamente pagam mais ICMS, mesmo estando desonerado da exportação em razão da Lei Candir. Agora, existem municípios com economia exaurida. Por isso, quando eu fui governador, eu mudei a lei de incentivos para que as empresas pudessem instalar nesses municípios de economia exaurida. É o caso de Alto Paraguai, é o caso de Tesouro. Aliás, eu consegui o dinheiro, escolhi a obra, licitei, dei início à obra de Guiratinga Tesouro, justamente para que pudesse desenvolver o município. Eu fiz a ponte do Rio Onça, de Guiratinga a Alto Garça. Eu valorizei os municípios com economia exaurida. Entre Poxoréu e Primavera, Primavera foi distrito de Poxoréu. Nós temos um programa de tratar aquele que é diferente de uma forma diferenciada. É a mesma coisa com pessoas. Aquele cidadão mais simples, ele tem que ser tratado de uma forma diferente. Por isso que ele paga menos imposto de renda. Daí nós temos que tratar os municípios desta forma, e eu procurei fazer isso durante toda a minha vida. Por isso, como procurador da República, nós ajuizamos a primeira ação para cotas sociais na Universidade Federal do Estado de Mato Grosso. Essa questão dos incentivos fiscais em Mato Grosso sempre foi um assunto discutido e sempre há muitas críticas em torno de quem merece, quem não merece, quem ganha, quem não recebe. E isso também já foi palco de discussão dentro da FEComércio, da Federação da Indústria aqui do Estado. Como senador da República, de que maneira o senhor ajudaria a equilibrar isto? Tratando os diferentes de forma diferente. Tratando os desiguais de forma desigual. Eu não posso tratar os desiguais de forma igualitária. O sistema de incentivo fiscal foi criado por um cidadão chamado Celso Furtado, um grande economista, Celso Furtado. A nossa Constituição, no artigo 3º, diz que nós temos que tratar desigualmente as regiões que não se desenvolveram. Daí incentivos fiscais. Por quanto tempo? Por um determinado tempo, para que nós tenhamos a igualdade. Você não pode comparar um município como Lucas de Rio Verde e um município de Denise. Nós precisamos valorizar Denise, sem esquecer Lucas de Rio Verde. Você não pode comparar um município como General Carneiro com o município de Campo Verde. Nós temos que ajudar aquelas pessoas de General Carneiro de uma forma diferente, com mais incentivos. É isso que está no artigo 3º da Constituição. Como é que o senhor vê
essas denúncias, investigações, operações que estão sendo desencadeadas com o uso de emendas parlamentares? Isso aí é o bichinho da corrupção. Porque hoje deputado estadual virou festeiro, né? Ele só faz festa. Mas isso acontece só com deputados E estaduais? federal e senador também. Viraram emenda Pix. Já viu? Sabe o que é emenda Pix? A União passa o dinheiro e ele desaparece, não presta contas. Aí a culpa é do Flávio Dino, do Supremo, que está investigando isso. A culpa é do ladrão, que vai escravizar o prefeito, vai escravizar o vereador. Porque o dinheiro é roubado. O deputado entra pobre, sai rico. Porque uma parte da emenda vai para ele. Isso é fato. Isso é fato. E sempre as mesmas ONGs, as mesmas instituições. Você anotou isso? Sempre as mesmas. Centenas de milhares de reais para determinadas ONGs. E aí, quem investiga está errado, né? Doutor Pedro Tax, como é que o senhor analisa o estado de Mato Grosso agora, tendo o início da gestão de Otaviano Pivetta? Eu desejo ao Pivetta sorte, competência, sucesso mais do que eu tive. Eu não desejo mal ao Mauro, ao Pivetta. Agora, o Otaviano Pivetta não pode ser escravizado, não pode ser sequestrado pelo candidato ao Senado, Mauro Mendes. O senhor tem essa percepção? Sim, eu tenho essa percepção. O Mauro Carvalho, o chefe da Casa Civil, está monitorando o Pivetta para fazer se o Pivetta está fazendo. O Pivetta precisa ter a identidade dele, não ser um puxadinho do Mauro Mendes. O senhor não acredita que isso vai acontecer em algum momento logo aí na frente? O Pivetta é um homem competente, conheço o Pivetta há muito tempo. Agora, ele não pode ser um espelho do Mauro Mendes. Ele tem que pegar as coisas boas que o Mauro Mendes fez, por óbvio, né? Mas ele tem que ter o governo dele. Nós temos hoje um cenário de pré-candidatos ao Senado da República muito interessante, talvez como nunca tivemos na história política do estado de Mato Grosso. Nós temos o ex-governador do estado, Mauro Mendes, no União Brasil, a deputada estadual Janaína Riva, no MDB, o ex-ministro da Agricultura, muito bem avaliado, por sinal, Carlos Fávaro, do PSD. Nós temos o nome de Pedro Tax, do PSB, e temos outros nomes também. Tem o nome do Galvão, que teve mais de 300 mil votos na eleição passada. Tem o nome do deputado federal José Medeiros, do PL, que é o nome, inclusive, do próprio do presidente da República, Jair Bolsonaro. Diante desse cenário, dessa prateleira de bons nomes, perfis dos mais diferentes, partidos dos mais emblemáticos da política, como é que o senhor se vê dentro deste cenário, o senhor que é visto como um candidato deixado de lado? Nem se discute muito nas pesquisas, nem tampouco nas mesas e nas rodadas de bate-papo. Eu, assim, com todo respeito a você, eu não concordo com essa última expressão, né? As pesquisas já revelam que eu estou em terceiro lugar. E eu não tenho 150 milhões por ano de emenda parlamentar. E eu não tenho a comunicação da Assembleia ao meu favor. Quanto cada deputado recebe para fazer a comunicação? Eu quero saber, a deputada Janaína recebe quanto da Assembleia? Ela está passando para as empresas do marido dela, do cunhado dela? Eu quero saber isso. É meu direito. Eu quero saber. Objetivamente. Eu quero saber isso. Eu quero saber, meu amigo, se eles já ganharam a eleição. Já tem candidato, já ganhou. Ou já ganhou, o irmão já perdeu. Não é isso? Eu estou absolutamente tranquilo. Vou fazer uma campanha como eu sempre fiz, depois das convenções, mostrando a verdade. E, como diz o Salmo 91, 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, e nada me atingirá. Porque eu não fiz nada de errado. Agora, nós vamos ter que mostrar quem fez de errado. Eu vou mostrar isso. O senhor ainda vai trazer revelações bombásticas? Eu não sou jornalista para trazer revelações bombásticas. Mas o senhor trouxe assuntos polêmicos que estão mexendo com a estrutura política de Mato Grosso, e o Brasil está olhando para cá para saber o resultado final. Eu não sou novidadeiro. O que eu sou, Agnello, é uma pessoa indignada com a corrupção. Porque eu não fui um procurador da República que escondia coisa, eu mostrava. Eu não fui um senador omisso. Eu fiscalizei
que é a função do senador. Eu cobrei que é a função do senador. Só que hoje os parlamentares, com raríssimas exceções, só pensam em emendas. Só em emendas. Isso é uma vergonha. O que está acontecendo em Mato Grosso com a Assembleia Legislativa é uma vergonha. Uma vergonha. Doutor Pedro Tax, nós já estamos caminhando já para o final da nossa conversa. Eu quero lhe fazer algumas perguntas curtas com respostas objetivas. Sim, senhor. Tá bom? Um erro do seu governo. Erro do meu governo? Não ter comunicado corretamente que nós pagamos o RJA. Um aliado que lhe decepcionou. Mauro Mendes. Quem mais lhe traiu politicamente? Mauro Mendes. O senhor foi arrogante do seu governo? Sim, sim, sim. Todos nós erramos, né? Posso ter sido em algumas oportunidades arrogante. Aquele que se sentiu ofendido, eu peço desculpas. Eu ia lhe fazer exatamente essa pergunta, se o senhor pediria desculpas a alguém especificamente. Não. Há uma senhora recentemente falou que num evento em 2017 eu a tratei mal. Eu liguei para ela e pedi desculpas tem uns 10 dias. Quem é o melhor gestor? Ou quem foi o melhor gestor? Pedro Tax ou Mauro Mendes? Não, Mauro fez muito mais obras. O governo dele, em determinadas áreas, foi melhor que o meu. Mas o meu, em determinadas áreas, foi melhor que o dele, como segurança. O senhor confia no sistema político brasileiro? Você confia, mas ele precisa de mudança. Qual Pedro Tax o povo verá em 2026? O procurador, o senador, o ex-governador? Quem vai se apresentar à população do Estado em 2026? O filho da dona Eda, uma professora aposentada, que me sustentou com o dinheiro do Estado, que nunca roubou R$1, que não me sustentou com o dinheiro da Assembleia Legislativa. E filho do seu nego, que não me sustentou com o dinheiro roubado da Assembleia Legislativa. O Pedro Tax, pai da Renata, que estuda em escolas, estuda em faculdade federal, que não tem roubo nenhum, alguém que tem dívida, alguém que tem o mesmo patrimônio que eu entrei senador, entrei governador e saí com o mesmo patrimônio. Porque eu não faço da política, não fiz da política algo para ficar rico. Se eu quisesse ficar rico, eu já teria ficado rico. Para mim, política é missão. Não é para ficar rico, para deixar meu filho rico, para sustentar minha família. Para mim, política é isso. É esse espetáculo que eu vou mostrar que é a realidade. O senhor está em pré-campanha, mas o senhor tem aí 1 minuto, obviamente, para as suas considerações finais. Ok, eu agradeço a oportunidade, cumprimento você, o seu ouvinte, telespectador, internauta, toda a técnica aqui, e dizer, Corbelino, as pessoas, algumas, não me suportam, porque eu não fico querendo dizer, eu digo. Algumas pessoas não me suportam porque eu tenho nojo de corrupto. Algumas pessoas não me suportam porque sempre eu, entre o mais fácil e o certo, eu fiz o certo. Algumas pessoas não me suportam porque entre gente e coisa, eu gosto de gente. Algumas pessoas não me suportam porque eu não fico mentindo, eu não faço demagogia. Eu tenho erros, como todo mundo. Errei politicamente, estrategicamente no governo. Agora eu não sou ladrão. Eu voltei para a política, para ser pré-candidato ao Senado, porque eu quero fazer a coisa certa. Por isso, eu sou pré-candidato ao Senado. Conversei no programa de hoje com o Dr. Pedro Tax, pré-candidato ao Senado da República pelo PSB aqui do estado de Mato Grosso. Dr. Pedro Tax, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo seu programa. Conosco aqui na TV Mato Grosso, canal 27. A você, muito obrigado pelo carinho da sua companhia e também da sua audiência. Eu espero encontrar com você em nosso próximo programa. Shalom. Até mais. Axé.